ao Senhor. Hoje eu quero trazer uma mensagem de vida para você, uma mensagem sobre a história de Jó. E aí mesmo, do lado que você esteja, eu quero que você escute essa mensagem, porque essa é uma mensagem profética para a tua vida, profética para você. E pegue isso daqui. Eu quero que você comente aqui, quando a gente começar a iniciar a palavra, o que você achou dessa mensagem. E se Deus falou com você, eu quero que você comente e curta aí esse vídeo, tá bom? Se puder compartilhar, a gente ficamos muito agradecidos de verdade. O livro de Jó, capítulo de número 26, que vai dizer a epígrafe, o texto vai dizer: Jó relembra a sua vida. A gente tem que entender o porquê Jó relembra. Vamos ler o livro de Jó, capítulo de número 26, versículo de número 1, vai dizer: E prosseguiu Jó no seu discurso e disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas. A gente começa a entender aqui que Jó ele lembra de que Deus era com ele. Jó ele lembra de conforme o que Deus fez na vida dele. A gente ama ouvir sobre Jó, porque Jó foi um homem que aguentou morte de 7 filhos, perder coisas, ser afetado. Então a gente começa a notar que na história de Jó é um homem incrível. E olha o que me chama a atenção no versículo de número 2. Ah, quem me dera ser como eu fui. Por que Jó vai dizer quem me dera ser como eu fui? Ele está lembrando. E as lembranças de Jó são as suas lembranças boas. É verdade que as lembranças de Jó lembrar como ele foi, lembrar que os anciões se levantavam para Jó sentar. Jó começa a lembrar das coisas que ele conquistou. Jó começa a lembrar dos nascimentos dos seus filhos, a maior alegria de um pai. Jó começa a lembrar do sorriso no rosto da sua esposa, de ver a felicidade, de ver o sustento em sua mesa e sua família reunida. Jó começa a lembrar das coisas que Deus tinha dado para ele. Jó lembra de quem ele era. É fácil falar sobre as lembranças de Jó, mas sabe o que eu acho mais interessante? É que a gente às vezes não gostamos de lembrar. Não gostamos de lembrar da traição que você sofreu. Se fosse possível, você apagava do caderno. Talvez você não goste de lembrar, porque as suas lembranças não são lembranças boas. Talvez você nunca pensou em lembrar, porque talvez a sua lembrança seja uma lembrança horrível. Talvez se você pegasse para lembrar, você lembraria de uma tristeza. Talvez se você pegasse para lembrar, você se lembraria de uma desgraça que aconteceu no teu casamento, na tua vida, seja financeira, conjugal. Talvez se você pegasse para lembrar, você lembraria das pessoas que te atacaram pelas costas. Então por isso que você não gosta de lembrar. Porque se fosse para lembrar, talvez você queria tirar da sua história essas lembranças que você tem. Essas lembranças que você tem, você queria tirar do caderno da sua vida, porque são lembranças não boas. Mas você observa que as lembranças fizeram você crescer. Você observa que Jó começa a lembrar. E as lembranças de Jó foram extraordinárias. Ele vai lembrar: ai, que saudade de quando Deus era comigo. Eu preciso começar a pregar aqui para você. As lembranças de Jó foi que fizeram Jó a continuar. Você precisa lembrar. Talvez você está prestes a desistir, mas você precisa lembrar do livramento que Ele te deu.
Talvez você está prestes a largar o carro, mas você precisa lembrar do que Ele fez dentro da tua casa. Talvez você está prestes a parar de pregar, mas você precisa lembrar da porta que Ele abriu. Talvez você está prestes a fechar a porta da igreja, mas você precisa lembrar o tanto de coisa que Ele te deu. Talvez você está prestes a fechar essa empresa, mas você precisa lembrar o tanto de recurso que Ele te arrumou. Talvez você está prestes a desistir da caminhada. Talvez você está prestes a desistir de se batizar, mas você precisa lembrar dos livramentos que Ele te deu. Talvez você está desanimado agora, mas você precisa lembrar das coisas que Deus entregou na tua mão, do que Deus fez na vida do teu pai. Você precisa lembrar do que Deus fez na vida da tua mãe. Você precisa lembrar do que Deus realizou no seu casamento. O único mal seu é que você não conseguiu lembrar ainda do que Deus já fez na tua casa. O único problema seu, o seu único problema é que você não consegue lembrar em momento nenhum o que Deus fez na tua casa, com os dias que Deus abriu o céu e realizou o seu sonho.